Está com a palavra o ministro Emerson Monteiro. Senhor presidente, senhora Para procuradora, o processo 20.126. a quem parabenizo. Meus companheiros ministros, quero parabenizar o ministro Otto pelo excelente acordo que apresentou aqui. E nós sempre tratamos aqui de fraudes pontuais. E eu quero apresentar esse meu trabalho aqui para falar sobre uma fraude na formação do Estado brasileiro, uma fraude da nossa história. Trata-se do relatório sistêmico, senhor presidente, de fiscalização do tema desenvolvimento com ênfase no Nordeste brasileiro, o FISC Nordeste. A auditoria de natureza operacional teve como objetivo produzir um diagnóstico sistêmico sobre a região Nordeste e as políticas de desenvolvimento a ela destinadas, além de apresentar o panorama da região, contemplando uma visão ampla e abrangente de sua situação geográfica e econômica e social, incluindo o mapeamento dos benefícios locais para o seu desenvolvimento, bem como uma síntese do conjunto de ações de controle relevante realizado na região. Esses autos contemplam a consolidação de levantamento de auditoria em cada um dos estados da região, denominados Panorama dos Estados, todos já relatados em processos individualizados, além de recorte de outros trabalhos realizados pelo Tribunal, em especial do levantamento sob fonte de financiamento regional de relatoria do ministro Raimundo Carreiro, nosso presidente, da auditoria do Panorama Nacional de Acesso ao Ensino e Emprego, o PRONATEC, de relatoria ministra Ana Reis, e da fiscalização de orientação centralizada sobre segurança hídrica de relatoria do ministro Bruno Dantas. Destaco ainda a realização em junho de 2016 de evento de diálogo público intitulado Nordeste 2030, Desafios e Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável, com a participação de todos os governadores dos estados nordestinos, de ministros aqui desse tribunal, que objetivou apresentar a visão de diversos atores acerca dos desafios regionais e das possíveis soluções para a sustentabilidade local. O mérito do trabalho ora apresentado reside na compilação de dados e informações relevantes para a tomada de decisões não apenas pelos formuladores de políticas públicas, mas também pelos órgãos de controle a partir do melhor conhecimento do universo em que se insere suas várias dimensões. Em um mesmo documento encontra-se referência sobre a visão geral da região Nordeste, os desafios para o desenvolvimento do Nordeste, a governança da atuação estatal em prol do desenvolvimento sustentável da região, a disponibilidade de recursos de transferências obrigatórias, transferências discricionárias, operações de crédito e receitas de geração própria, e a ação estatal e do controle externo para suplantar os desafios em prol do desenvolvimento sustentável da região. Não pretendo repisar nesse voto, sob o risco da prolixidade, todas as questões já transcritas no relatório. Discorrerei apenas sobre alguns aspectos que considero que merecem destaque. O primeiro deles é a ausência de integração entre as ferramentas governamentais utilizadas para o direcionamento do desenvolvimento da região Nordeste, inclusive com o descumprimento de preceitos legais aplicáveis à espécie. A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, instituída pela Lei Complementar 125, de 2007, integra nos termos do seu artigo 1º o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, que nos termos da Lei 10.180, de 2001, tem dentro suas finalidades formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social. A Lei Complementar 125 conferiu à SUDENE a competência de formular planos e propor diretrizes para o desenvolvimento de sua área de atuação em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, articulando-os com os planos nacionais, estaduais e locais. O mesmo diploma criou o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, como um instrumento de redução das desigualdades regionais, a mãe de todas as desigualdades, o qual deveria compreender os programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas econômicas e sociais do Nordeste, com as respectivas fontes de financiamento. Por evidente que o PRDN
BNDE deveria guardar a perfeita sintonia com o plano plurianual sob o risco de desalinhamento das diretrizes, objetivos e metas a serem alcançadas. Aliás, o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, expressamente consignou que o PPA os estabeleceria de forma regionalizada. Nessa toada, a Lei Complementar 125 previu no seu artigo 13, parágrafo 3º, que o PRDNDE terá vigência de 4 anos, será revisado anualmente, tramitará justamente com o PPA e será submetido ao Congresso Nacional. Essa foi a forma encontrada pelo legislador para potencializar a harmonização dos planos. Ocorre que o PRDNDE, atualmente em vigor, não foi encaminhado ao Congresso Nacional. O PPA 2016-2019 tramitou desacompanhado de uma versão atualizada do referido plano. O próprio PPA, de forma contrária ao que determina a Carta Magna, não regionaliza diretrizes, objetivos e metas para os seus programas. A ausência de estabelecimento de indicadores regionalizados no PPA é desfavorável às regiões já usualmente desassistidas, uma vez que inexistirão esforços próprios e específicos voltados para a elevação dos seus padrões. Ante essa indefinição prévia, os números estabelecidos no PPA podem vir ser alcançados em diversas situações, simplesmente a partir da manutenção do status quo vigente. Tomamos como exemplo o Programa 2080, Educação de Qualidade para Todos, e também, de forma explicativa, o objetivo 1008, fortalecer a formação e a valorização dos profissionais da educação, em regime de colaboração com os sistemas de ensino, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e da aprendizagem ao longo da vida e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024. Listo a seguir algumas de suas metas 2016-2019. A. 04K7, realizar 400 mil novas matrículas em programa de formação inicial de professores para educação básica em consonância com o disposto no Meta 15 do Plano Nacional da Educação. 04K8, ampliar gradualmente de 90 mil para 120 mil o número de bolsas ofertadas anualmente pelo Programa de Iniciação à Docência, visando a promoção da qualidade de formação docente. 04K9, ofertar 115 mil novas matrículas em curso de pós-graduação, especializações e mestrados profissionais, ofertados nas modalidades à distância e semipresencial, destinada a professores de educação básica em consonância com o disposto na Meta 16 do Plano Nacional da Educação. 04K, apoiar a oferta de 1,2 milhão de vagas em curso de formação continuada para professores, demais profissionais da educação e gestores, em colaboração com o sistema de ensino, em consonância com o disposto no Meta 16 do Plano Nacional da Educação. 04KB, apoiar a oferta de 365 mil vagas em curso de formação continuada para professores, demais profissionais da educação, gestores e membros da comunidade escolar, nas modalidades e temas da diversidade e inclusão, em colaboração com os sistemas de ensino e em consonância com o disposto na Meta 16 do Plano Nacional da Educação. Na ausência de metas regionais estabelecidas no PPA para o Programa 2080 e o Objetivo 1008, pergunta-se: quantas das matrículas em programa de formação, de pós-graduação e de bolsas ofertadas para professores deverão ser dadas à região Nordeste? Infelizmente, o indutor máximo das políticas públicas nacionais, o Plano Plurianual, não apresenta essa resposta. Não por acaso selecionei para exemplificar a questão de um programa associado à função educação. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, na dimensão educação, IDHM Educação, mostra que em 2010 todos os estados da região Nordeste apresentavam índices inferiores à média nacional, apesar de registrarem nos 20 últimos anos, variações positivas significativamente superiores à média brasileira.
o melhor IDHM, Educação da Região Nordeste, apresentado pelo Ceará, foi de 0,615. E o pior, o de Alagoas, 0,520, quando a média nacional era de 0,637. É indiscutível o poder transformador da educação. Somente aquele que não é capaz de enxergar o custo da ignorância a considera cara. Como dizia Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Hoje, o analfabetismo no Brasil encontra-se perto de 8%. E o analfabetismo funcional, pessoas de 15 anos ou mais de idade, que tiveram menos de 4 anos completos de estudo formal, conforme o conceito adotado pelo IBGE, próximo a 17,1% no PNAD, no PNAD de 2015. Em outras palavras, somados analfabetos e analfabetos funcionais, pode-se afirmar que praticamente 1 em cada 4 brasileiros com mais de 15 anos de idade possui condições limitadas de leitura, assimilação e crítica de textos simples. Se o quadro nacional parece ruim, o do Nordeste é desalentador. O analfabetismo é 16,2%, mais do dobro da média nacional. E os analfabetos funcionais chegam a 27,1%. Daí é fácil ver que aproximadamente 43% da população nordestina com mais de 15 anos de idade não possui condições de alavancar qualquer processo associado ao desenvolvimento no mundo contemporâneo. O Nordeste concentra cerca de 50% dos analfabetos do país, ministro André, ainda que sua população corresponda a pouco mais de 27% dos brasileiros. De forma comparativa, o Nordeste apresentava em 2014 também a menor escolaridade média da população e os piores índices de desenvolvimento da educação básica, nos segmentos ensino fundamental, anos iniciais, e ensino fundamental, anos finais, além do segundo pior desempenho no segmento ensino médio. Não é por outro motivo que os levantamentos de auditoria apontaram a formação deficiente de capital humano para ocupar os postos de trabalho exigidos pelas atividades econômicas desenvolvidas na região. De forma impiedosa, perpetua-se no Nordeste a prática da importação da mão de obra qualificada para ocupação de empregos melhor situados na escala de valorização profissional e da alocação de pessoal local em postos de serviço de menor atratividade. Como resultado, conforme dado do PNAD 2015, dentre todas as regiões brasileiras, o Nordeste apresentou o maior nível de desigualdade entre os salários. Ao tratar o tema desenvolvimento regional no parecer prévio sobre as contas de governo da República relativo ao exercício 2012, o TCU já havia assinalado que, de forma geral, os indicadores, os objetivos, as metas dos programas não refletiam a preocupação com as disparidades regionais em setores com impacto decisivo sobre o nível de desenvolvimento das regiões e que, apesar da crescente destinação de recursos federais ao longo de várias décadas, as disparidades regionais têm se mantido em patamares bastante elevados, configurando um quadro de persistente desequilíbrio no desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Como assinalou a equipe de fiscalização em 2012, o Tribunal já havia destacado a existência de reduzida capacidade de integração intersetorial nos processos de planejamento governamental e, por conseguinte, nos planos e programas, inclusive no próprio PPA. A atuação fragmentada tem implicado a perda de eficiência e a minimização dos resultados, o que é especialmente relevante e grave em políticas públicas cuja natureza é intrinsecamente multissetorial, como ocorre com o desenvolvimento regional. As deficiências ou omissões dos planos de planejamento governamentais concorrem para a ausência de complementaridade das ações pretendidas pelas diversas esferas de governo. A falta de explicitação de metas regionais no PPA, de forma clara e objetiva, não auxilia os governos locais nas definições de suas estratégias a partir das prioridades e resoluções do âmbito nacional. Como assinalou a Coordenação Geral de Controle Externo da Área Social e da Região Nordeste, o COSSOCIAL, a ausência de realização do PPA federal
Não há transparência para processo de destinação dos recursos públicos federais. Sinaliza risco dos recursos não estarem sendo direcionados com base em diagnósticos prévios que demonstrem as reais necessidades de intervenção da política pública, ou, ainda, mesmo existindo, esses diagnósticos não estão sendo utilizados com critério para definição de metas aplicáveis à realidade que sintetizam. Impacta a total integração das políticas, quer seja das iniciativas nas diferentes esferas de governo, federal, estadual e municipal, quer seja entre políticas, mesmo em nível federal. Reforça a perpetração dos déficits institucionais e desigualdades existentes. Ao lado do pilar educacional, a área de ciência e tecnologia poderia representar uma opção para a alavancagem do desenvolvimento nordestino. Não obstante, também em relação a ela, o PPA é omisso no que se refere à regionalização das metas. Tome, por exemplo, o Programa 2079, Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Objetivo 1038, promover a inovação das empresas e estímulo à P&D e à qualificação profissionais. As metas para o período 2016-2019 são: conectar 600 negócios nascentes e inovadores a investidores de grandes empresas. Atrair ao Brasil 34 centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não explicitação de qualquer desafio relacionado à região Nordeste. A permanecer a inércia, que é a guia histórica, política e econômica do país. Haverá uma tendência natural de concentração dos startups nos centros de PDI no Nordeste e Sudeste brasileiro. Aliás, o número relativo aos dispêndios realizados pelos governos estaduais em CIT justificam a saciedade, a existência de ações de fomento do governo federal. Os recursos aplicados pelos governos dos estados nordestinos correspondiam em 2013 a apenas 10,2% do total de recursos aplicados na área pelos diversos governos estaduais do Brasil. Apesar de ocupar a terceira posição no ranking das regiões do país com maiores dispêndios estaduais em ciência e tecnologia, o exame criterioso revela que os números da região Nordeste, também nesse setor vital ao desenvolvimento, são extremamente desfavoráveis do ponto de vista de dispêndio per capita realizado pelos governos estaduais em CIT. O Nordeste situa-se na última colocação, como demonstra Sudeste, 125,3 milhões, Sul, 58,3 milhões, Centro-Oeste, 43 milhões, Norte, 35 milhões, Nordeste, 27,4 milhões. Nesse mistério, o relatório de fiscalização assinala como positiva a existência do Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Nordeste brasileiro, elaborado em 2014 pelo Centro de Gestão e Estudo Estratégico, com a participação de especialistas e instituições vinculadas ao tema, sob a supervisão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com objetivos estratégicos e metas para o horizonte de 2034. É necessário, no entanto, a realização de esforços de articulação para a realidade do PCTI Nordeste. Não transforme em apenas mais um plano, dentre os diversos já existentes, com metas, indicadores e diretrizes próprios, que não repercutem em outros instrumentos de planejamento governamental em diferentes esferas. Aliás, o próprio plano ressalta a necessidade do estabelecimento de espaço de diálogo entre MCTI, os governos estaduais e o conjunto das agências de fomento, além das instâncias de política públicas essenciais à sua implementação. A ausência de políticas educacionais em PDI mais efetivas traduz no enfraquecimento das economias locais, na ausência de capacidade de geração de receitas próprias e na dependência dos estados nordestinos de transferências de recursos interfederativos. No período compreendido, senhor ministro, entre os anos de 2000 e 2014, apenas 35% dos recursos manejados pelos estados do Nordeste originários de receita própria.
A região valeu-se, em primeiro lugar, das transferências obrigatórias, que representaram 44% de todos os seus recursos, colocando-se em situação de extrema dependência da arrecadação federal. A geração de receita própria per capita do Nordeste foi a pior dentre as 5 regiões do país e ficou, no mínimo, 50% abaixo dos valores da região Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Ainda com relação às fontes de recursos, é importante destacar a simetria dos números relacionados às operações de crédito, quando comparada à região Nordeste às demais. Embora, em termos absolutos, o Nordeste tenha recebido o 3º maior aporte de recursos advindo de operações de crédito junto aos bancos públicos federais, atrás apenas de região Sul e Sudeste, o montante ainda é bastante reduzido, considerando que o Nordeste responde por aproximadamente 27% da população brasileira, enquanto o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul ostentam, respectivamente, valores per capita de R$ 15.253, R$ 12.250, R$ 13.045. O Nordeste recebeu per capita em operação de crédito apenas menos da metade, 6.697 no período de 2000 a 2014. Considerando que as operações de crédito destinam-se, em geral, ao atendimento do setor produtivo, com a geração de emprego e renda, ou ao atendimento de necessidades sociais, como habitação e o saneamento urbano, vê-se a perpetuação da desigualdade. É certo que as deficiências associadas à educação e à ciência e tecnologia podem, em parte, responder pelo menor aporte de operações de crédito ao Nordeste, a partir da ausência de projetos suficientemente maduros para possibilitar a liberação de recursos. Cria-se, então, um ciclo vicioso, em que as deficiências estruturais contribuem para a redução de bons projetos e a inexistência de bons projetos obsta a liberação de recursos. A ausência de recursos agrava as deficiências estruturais e esse ciclo precisa ser rompido. Em outra vertente, é de grande relevância a constatação de que as operações de crédito contratadas para a região Nordeste no período de 2000 a 2014, com recurso FGTS, FAT e Tesouro Nacional, tiveram razoável concentração em municípios situados nas classes de IDHM mais elevados. Considerando a classificação do IDHM, os recursos do FGTS e do FAT do Tesouro Nacional alocados em municípios nas classes alto e médio correspondem, respectivamente, a 89%, 71% e 61% de seu total, em detrimento dos municípios classificados nas classes baixo e muito baixo. Assim, além da região Nordeste dispor de um menor volume de recursos advindo de operações de crédito, significativa parcela daqueles captados é destinada a municípios mais desenvolvidos, senhor presidente. Disso constata-se que, além de não estarem sendo empancadas desigualdades regionais, estão sendo alimentadas as disparidades interregionais. Em outra grande demonstração da desigualdade existente, registro que, em 2014, o PIB per capita da região Nordeste foi de aproximadamente apenas 50% do PIB per capita nacional. A região alcançou a pior classificação dentre as 5 do país. Do ponto de vista individualizado, as 6 últimas posições do ranking foram ocupadas por estados que a integram. E dos 10 últimos, apenas um estado não era da região Nordeste. Nenhum dos estados da região apresentou um PIB per capita superior a 60% da média nacional. Por outro lado, o Nordeste possui a maior proporção de benefícios federais, assistenciais, previdenciários e trabalhistas, em relação ao PIB, cerca de 30,6%, quando a média dos demais regiões é de 12,7%. Em algumas micro-regiões, o recebimento de benefícios supera 50% do PIB local.
Na mesma toada, os benefícios do programa Bolsa Família correspondem no Nordeste a 4,2% do seu PIB, enquanto nas demais regiões essa proporção é de 3%. Em determinadas micro-regiões nordestinas, a proporção alcança assustadoras 11%. Os 20 municípios do Brasil mais dependentes de benefícios federais localizam-se todos na região Nordeste. Assim, conquanto exista um fluxo financeiro direcionado à região Nordeste, com indiscutível repercussão na vida de pessoas mais carentes, o assistencialismo continua se sobrepondo à efetiva existência de políticas que suportem a geração de emprego e renda. Lembro que a redução das desigualdades regionais constitui-se como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Essa injusta que falei no início, nos termos do artigo 3º, inciso 3º da Constituição Federal. Esse valor que se constitui em princípio superior é de clareza meridiana quanto à ideia de que o crescimento da economia nacional e os progressos sociais dela advindos somente são aceitáveis quando se expressam como um todo num conjunto de diversidade nacional e não de forma isolada no âmbito de algumas regiões. A perpetuação dos desequilíbrios entre as diversas regiões do país, analisada à luz dos dados que desnudam a destinação dos recursos públicos carreados para cada uma delas, me leva a concluir que não esteja ocorrendo um efetivo esforço em prol do cumprimento do que dispõe a Carta Magna. No entanto, as questões trazidas pela equipe de fiscalização, a exemplo da ausência de coordenação e complementariedade nos planos de desenvolvimento nacionais e da indefinição de indicadores regionais, embora possam, em alguma medida, estar dificultando a implementação de ações específicas, não podem ser considerados como causadores das enormes disparidades que colocam o Nordeste em situação de inferioridade em relação às demais regiões brasileiras. As desigualdades regionais e os flagelos por eles impostos não decorrem, infelizmente, de demandas meramente técnicas. São o resultado de uma história marcada pela falta de vontade política na implementação de soluções reais e não de meros paliativos eleitoreiros. Quando a vontade política exige, os entraves são identificados e abrem espaço para a resolução das questões técnicas, por mais complexas que elas sejam. Tome-se, por exemplo, a insuficiência hídrica do Nordeste brasileiro. Há centenas de anos, senhores ministros, as políticas públicas emergenciais vêm sobrepujando aquelas que buscam a maior sustentabilidade, com redução da vulnerabilidade às secas. A concepção keynesiana de geração de trabalho e fluxo de renda sob forma de frentes de serviço vigoraram no Brasil até o final da década de 1980. A construção de reservatórios e açudes menores em cooperação com os particulares nunca se mostrou suficiente para o incremento da economia local em face da incerteza da existência de suficiência hídrica para abastecê-lo. Somente no ano de 2005, veio o patrocínio político necessário para a implementação de uma solução que pode vir a nutrir a economia local, de forma adequada e duradoura. A transposição do Rio São Francisco é uma ideia que remonta ao tempo do Império. Foi Dom Pedro II que falou a primeira vez, faz tempo. Mas que, lamentavelmente, não foi seriamente discutida por mais de uma centena de anos. Nesse ponto, destaco as vicissitudes inerentes à execução de obras de transposição, não pode servir de argumento contrário à sua implementação. No caso concreto, houve a resolução política para o enfrentamento de um grande problema regional, de dimensões nacionais, mas não foram tomados os cuidados técnicos necessários para a sua realização, do que resultaram em projetos deficientes, posteriormente alterados e adaptados, com extensão dos prazos e aumento de custo inicialmente previsto, além de irregularidades outras, usualmente detectadas em obra pública realizada em nosso país. Minha intenção, com o exemplo trazido, foi demonstrar que é somente a partir da construção de uma consciência política voltada para o enfrentamento das grandes questões será possível ministrar-se remédios eficazes no combate às feridas que sustentam as disparidades regionais brasileiras. A redução das desigualdades demanda de soluções que passem pela redefinição de um pacto federativo e de um sistema tributário absolutamente injusto a esse que nós convivemos.
Pagamos dízima durante toda a nossa história a outras coroas e hoje pagamos dízimos a conterrâneos. Apenas para exemplificar, na sessão de 29 de 3 de 2017, o TCU deliberou de forma preliminar sobre o TC 33619, que tratou de solicitação do Senado Federal para que essa Corte realize a auditoria na dívida pública interna federal. Presta atenção, meus companheiros. Na instrução, então, elaborada pela Secretaria de Macroavaliação Governamental, a SEMAG, foram destacados alguns dados alarmantes das dívidas com os entes subnacionais constantes na Lei Complementar 148 de 2014. Trouxe um impacto estimado em 2013 da ordem de 187,4 bilhões. Montante da dívida dos itens subnacionais transformado em dívida da União. Desses 187, 113 bilhões foram em benefício do Estado e do município de São Paulo, seguido pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Somado esses 5 beneficiários, respondem por 92,49% do total refinanciado. Na região Nordeste, o maior refinanciamento foi em benefício do estado de Alagoas, com 1,9 bilhão. O que corresponde a 1% do valor total. Mesmo se considerarem as diferenças populacionais, os valores refinanciados revelam a desproporção. O refinanciado per capita em prol do Estado de São Paulo foi de R$ 2.525, ao passo que o de Alagoas foi R$ 563. É escandaloso, ministro Benjamin. Em outras palavras, todos os cidadãos da Federação, independentemente de onde residam, estão pagando as dívidas daqueles estados dominados. A dívida é de todos, os benefícios é de poucos. O presidente Kennedy, no seu discurso de posse, disse: ai dos poucos que têm, se não se preocuparem muito com os muitos que não têm. De forma perversa, pune-se o mais prudente. Segundo o critério de avaliação do Tesouro Nacional, em junho de 2016, da região Nordeste, apenas os estados de Sergipe e Alagoas apresentaram o conceito de situação fiscal inferior à boa. Por outro lado, todas as regiões do Sudeste e Sul, somente o Espírito Santo alcançou essa classificação. Todos os demais estados ostentaram a classificação fraca, muito fraca ou desequilíbrio. As políticas de conteúdo local também merecem especial atenção. É indiscutível sua relevância no contexto em que se busca o maior desenvolvimento do Parque Industrial brasileiro. Não obstante, há de se ponderar que os efeitos causados por tais políticas afetam mais diretamente alguns dos entes federativos, sobretudo aqueles tipicamente caracterizados como compradores, que são os dos Nordeste, dos equipamentos fabricados, ao invés de os produtores, uma vez que o natural aumento dos preços, inerente a tais políticas e de forma imediata prejudicial à população, não é sequer compensado por um aumento dos níveis de emprego ou de arrecadação local. A mudança dos paradigmas que conduz à existência da Belíndia, termo popularizado por Edmar Baixa, para designar um país em que convive realidades paradoxais, da Bélgica, pequeno e rico, e da Índia, imenso e pobre, passa por um efetivo engajamento dos diversos setores nacionais. No meio político, para que sejam alcançadas formas mais paritárias na distribuição de riqueza, passando pelas tão ansiadas reformas fiscal e tributária, que interessam a uns e não interessa a outros, e mediante a apresentação de propostas legislativas que abracem de forma realística as necessidades do Nordeste brasileiro, inclusive quanto aos aportes prioritários de recursos no setor educacional, de ciência e tecnologia e de infraestrutura, de administradores públicos pelo dever de diligência da observância dos preceitos constitucionais, prescrito no artigo 37 da Constituição Brasileira, da busca do aperfeiçoamento da gestão pública, da maximização de seus resultados, da sociedade por meio dos resgate dos valores morais, nos afastam de compromissos inadequados e da busca da justiça social e da solidariedade, da empatia e do repúdio a toda forma de corrupção.
Estou concluindo, senhor presidente. A constatação da inoperância das políticas levadas a efeito para a redução das desigualdades que assolam o Nordeste brasileiro torna premente que toda e qualquer ação, de alguma forma relacionada àquela região, seja pautada pela consciência e competência exercitada à luz dos princípios de transparência, da legalidade e da eficiência administrativa. Se o desperdício e a corrupção são mazelas inaceitáveis em qualquer contexto, mais graves se tornam quando relacionadas a situações de penúria e escassez. Se os recursos são parcos, melhores devem ser planejados, mas probos os administradores e mais atentos os fiscais. Nesse ponto, considero oportuna a intensificação das ações de controle externo direcionada à verificação da legalidade e legitimidade da aplicação dos recursos públicos, que poderiam minorar as disparidades existentes. Esta é, em minha concepção, a maior contribuição que o Tribunal de Contas da União, senhor presidente, pode oferecer à sociedade para o atingimento do desenvolvimento nacional, a partir da redução das desigualdades, como idealizado pelo artigo 3º, inciso 3º da Carta Magna, certificar-se de cada centavo destinado à região desassistida receba boa utilização. Destarte, proponho determinar a SEGESEX que considere na seleção das auditorias a serem realizadas a priorização de trabalhos voltados à verificação de conformidade dos recursos aplicados em regiões ou micro-regiões de baixo IDHM, abrangendo obras de infraestrutura, programas sociais, projetos aprovados por órgão de fomento, transferências voluntárias e obrigatórias e outros. Quanto à proposta de encaminhamento formulada nas instâncias técnicas, considero adequadas, em sua maioria, as sugestões da Consocial. Deixo de efetuar, no entanto, a determinação sugerida no item 2.1, de conclusão, por entender que as questões pontuadas são extremamente complexas e ações realisticamente corretivas dificilmente poderão constar de um plano de ação elaborado no curto prazo, a exemplo da implementação de ações de desenvolvimento sustentável no médio e longo prazo da renda per capita da região, de forma a reduzir a forte participação dos benefícios assistenciais, previdenciários e trabalhistas da renda dos cidadãos brasileiros. Senhor presidente, antes de mais nada e para concluir, eu quero agradecer o excelente trabalho feito por Marcelo Barros, há muitos meses trabalhando nisso, na coordenação geral, que é da Coordenação Geral de Resultados de Políticas e Programas Públicos. A meu conterrâneo Lincoln Maciel, da SESEC Pernambuco, em nome de todos, quero cumprimentar e agradecer em nome de todos os indignados secretários da região Nordeste. A doutor Ricardo Gabran, a minha permanente gratidão, e a Paulo Viche, por ter nos ajudado nesse trabalho. Ante o exposto, voto para que seja adotado o acordo que submeto à apreciação desse colegiado. Embora saiba que será mais um relatório nas prateleiras do governo. Deve ter uma centena de relatórios falando nessa injustiça, nessa corrupção da história da formação do Estado brasileiro. Acordo. Visto relatado e discutido esse relatório, Sistema de Fiscalização do tema Desenvolvimento com ênfase no Nordeste brasileiro, acordo o ministro desse Tribunal de Contas, reunido em sessão do plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento dos artigos 1º, inciso 2º e 43, inciso 1º da Lei 8.443 de 92, com os artigos 239, inciso 2º, 250, inciso do Regimento Interno, determinar a Casa Civil, imagine, da Presidência da República, que no exercício das competências que lhe foram atribuídas pelo artigo 3º da medida provisória 782/2017, em especial aquelas relacionadas ao exercício da coordenação e integração das ações do governo e avaliação do monitoramento da ação governamental, em articulação com os Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Integração Nacional e com o apoio dos demais ministérios pertinentes, e, quando cabível, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, apresente no prazo de 90 dias plano de ação com o objetivo de sanar falhas e inconsistências que prejudicam a efetividade de ações, políticas públicas, planos e programas para a redução das desigualdades regionais, eliminando as seguintes lacunas: ausência de regionalização de indicadores, objetivos e metas nos programas governamentais que integram o
plano plurianual do governo federal e que impactam significativamente o nível de desenvolvimento das regiões brasileiras, comprometendo o estabelecimento e o monitoramento de uma estratégia consistente para a redução das disparidades regionais. A ausência de processo específico e coordenado de elaboração dos planos nacionais, regionais e setoriais, que permitam o aprimoramento da integração intersetorial e federativa no processo de planejamento do governo federal, de sorte a promover a articulação e sinergia das políticas públicas estabelecidas no âmbito dos planos plurianuais do nível federal e dos seus entes subnacionais. A ausência do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, PRD Nordeste, formalmente aprovado por lei e concebido por meio de um processo de planejamento participativo e de articulação eficaz, que compreenda programas, projetos e ações que definam metas para programas, políticas públicas federais, consideradas relevantes para o desenvolvimento da região, conforme preconiza a Lei Complementar 125. A ausência de um processo sistematizado de avaliação dos programas e das ações do governo federal da região Nordeste, conforme preconiza a Lei 125. A ausência de estratégia para a institucionalização de um planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado e integrado, com visão de longo prazo, conforme preceitua a Constituição Federal, artigo 174, parágrafo 1º e 165, parágrafo 4º. Deficiência no sistema de informação do governo, que não permite que se identifique de forma regionalizada a destinação de recursos para os entes federados, para fim de transparência, monitoramento e avaliação. Com apoio do Ministério da Integração Nacional, que adote as providências de sua competência para operacionalizar de forma adequada o funcionamento do Conselho Deliberativo da SUDENE, com especial atenção para a realização de suas reuniões no prazo máximo estabelecido no artigo 9º da Lei Complementar 125. Informe ao Tribunal em até 60 dias as medidas adotadas quando em vista os efeitos negativos que a ausência de funcionamento regular dessa instância de articulação tem sobre a integração das políticas de desenvolvimento para o Nordeste, em conformidade com os termos do artigo 10 da Lei Complementar 125/2007. Recomendar à Casa Civil da Presidente da República, de novo, que lidere a implementação de processo específico e coordenado de elaboração dos planos nacionais, regionais e setoriais, que permitam o aprimoramento da integração intersetorial e federativo no processo de planejamento do governo federal, de sorte a promover a articulação e sinergia das políticas públicas estabelecidas no âmbito dos planos plurianuais do nível federal e entes subnacionais e a assegurar a eficiência do gasto governamental. Determinar a Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União e, no intuito de colaborar com a redução das desigualdades regionais, considere como critério de seleção das auditorias a serem realizadas, dentre os outros já adotados, a aplicação de recursos em regiões ou micro-regiões de baixo IDHM, abrangendo obras de infraestrutura, programas sociais, projeto aprovado por órgão de fomento, transferências voluntárias e obrigatórias e outros. Encaminhar cópia dessa deliberação, acompanhada do relatório e voto, que é fundamento, à Casa Civil da Presidente da República, à Secretaria de Governo da Presidente da República, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidente da República, ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ao Banco do Nordeste, à Secretaria de Tesouro Nacional, ao Ministério da Transparência, Fiscalização, Controladoria Geral, à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, aos governos do Estado de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, acrescido por sugestão do presidente Raimundo Carreiro, determinar a CGSEX que, no prazo de 180 dias, apresente ao relator, e agradeço, processo de monitoramento do cumprimento desse acordo. E arquivar os autos. Quero pedir desculpas aos senhores porque me alonguei, mas esse trabalho foi movido por profunda paixão e indignação. Não sei se maior paixão ou maior indignação. E dizer aos senhores que, se eu deixasse o tribunal hoje, eu teria cumprido a minha obrigação de relatar aos senhores a profunda histórica injustiça, uma corrupção histórica
na formação do Estado brasileiro. Nós que livramos de tantos dízimos de coroas estrangeiras, fomos condenados a ser um subpovo, um povo que paga dízimo e paga tributo e tem vivido de esmola, porque neste relatório, no seu Estado, senhor presidente, tem municípios que dependem quase de 70% de esmola, que transforma-se na manutenção local e em distribuição de renda. Na hora da divisão de recursos, para o Nordeste tem sobrado as migalhas e o preconceito, e uma dívida histórica gigantesca, com a região que, se somar o seu PIB, tem um PIB igual ao Chile, mas é tratado como pobre, fornecedor de mão de obra barata, e é lembrado apenas nos palanques e nos períodos eleitorais. Esse é o voto, senhor ministro. Agradeço. Ministro, o IDH do Estado do Maranhão e do Piauí e de outros estados do Nordeste demonstra exatamente a indignação de Vossa Excelência e de todos nós. Eu vou colocar a matéria em discussão. O primeiro inscrito é o ministro Benjamin Zimmermann, que é o que eu cedo a palavra. Em seguida, vem o ministro Vital do Rego. Bem, apenas para louvar muitíssimo o trabalho das equipes técnicas do tribunal, do nosso ministro Múcio, que obviamente gastou um tempo importante, mas muito bem utilizado para demonstrar as injustiças, os desequilíbrios regionais e que afetam os estados do Nordeste. Sua Excelência fala com conhecimento de causa, não só Sua Excelência, como diversos outros ministros têm uma vivência extraordinária e conhecem muito mais do que nós os problemas do Nordeste. Dizer que eu, às vezes, fico assustado com o fardo que o tribunal está carregando, né? Porque ele, basicamente, começa a tangenciar questões que são de difícil solução, a desesperança de Vossa Excelência, de que nossas determinações e recomendações devem ser empilhadas num outro e vão acompanhar um conjunto de outros trabalhos que apontam na mesma direção. Mas eu sei que, muito mais do que as determinações e as recomendações, o que importa desse trabalho é a revelação dos dados do desequilíbrio em si mesmo. É isso que nos coloca a refletir. E eu digo que esse trabalho não é só feito através de uma análise política, social, econômica, é feita no dia a dia. O ministro Alto acabou de relatar um processo que mostra esquemas de corrupção na distribuição de verbas do Fundeb e do Fundef. Então, é um trabalho de formiguinha que é feito todo dia pelo tribunal e que tem a mesma importância e complementa um trabalho de Sua Excelência, que mostra uma faceta do tribunal importante, mas assustadora, né? Porque nos dá uma responsabilidade e faz com que o tribunal tangencie questões que são de dificílima solução e que ultrapassam os limites e as competências, inclusive, desse tribunal. De qualquer forma, como um trabalho para a sociedade brasileira e para um trabalho para a reflexão de todos nós, Vossa Excelência está de parabéns e todas as equipes técnicas do tribunal. Ministro Vital do Rego. Senhor presidente, o decano pediu a palavra. Ministro Alto. Agradeço a deferência do ministro Vital do Rego. Gostaria apenas de cumprimentar o ministro José Múcio, embora a indignação de Sua Excelência é de todos nós, e o ministro Benjamin Zimmermann expressou muito bem os paradigmas e os paradoxos dessa situação de desigualdade absolutamente inaceitável. Parabéns a Vossa Excelência. Ministro Vital do Rego. Senhor presidente, senhores ministros, senhora procuradora, eu fiquei aqui perfilado ouvindo Vossa Excelência, ouvindo o levantamento técnico competente que as nossas equipes do TCU puderam trazer e fizeram, ou fez, a Vossa Excelência e lhe brindou com a possibilidade de interpretar esse levantamento. E sei, ministro Zé Múcio, que Vossa Excelência certamente não queria estar cumprindo este papel, porque a história de Vossa Excelência é marcada, como as nossas histórias de tantos nordestinos, é marcada por privações. Privações de sonhar no Nordeste diferente, marcadas por escravidão ao assistencialismo corrupto, que nos faz massa de manobra política, marcada pelo analfabetismo, que nos deixa 50%, mais da metade dos analfabetos
brasileiros, marcada pela injustiça, marcada pela ingratidão, marcada por ter que pagar a dívida dos outros. E Vossa Excelência cumpriu o seu papel de interpretar esses dados com emoção, com paixão, com indignação, mas para traduzir o sentimento que vai ser coletado pelos votos dessa Corte, que não se queda, nem se omite, nem se esconde a realidade vivida por esta região, ingratamente tratada pelo poder público. O Estado brasileiro é ingrato. O governo é ingrato, não apenas este, mas todos os governos da República foram ingratos com a região Nordeste. E eu imagino que essa novela da vida real que nós nordestinos vivemos ao longo de nossas vidas, as vidas dos migrantes, dos tropeiros da Borborema, a vida dos caçadores de água perdida, a vida daqueles que desbravam a Caatinga, Vossa Excelência pode traduzir nesse voto técnico mais apaixonado. Eu cumprimento Vossa Excelência, irreparável a proposta é de acordo. Mas, certamente, nós temos que ecoar com mais força esse trabalho, que é mais um de tantos, como Vossa Excelência colocou, com extrema fidelidade intelectual, mas Vossa Excelência sabe que é mais um que não deve ir à prateleira, porque é o retrato que não está nas frias palavras, nem dos números que Vossa Excelência trouxe, mas está na vida do analfabeto, do escravo intelectual, que muitas vezes nós somos condicionados a ser em nome dessa política discriminatória que se arrasta ao longo de tantos e tantos tempos. Eu cumprimento Vossa Excelência e vou me permitir ler apenas algumas sugestões que são de caráter até colhidas com o ministro Carreiro também aqui, de caráter meramente formal no acórdão de Vossa Excelência, no que diz respeito ao 9.1.1, a apresentação de prazos para levantamento das causas, no 9.1.2, também a apresentação de prazo para a construção dos planos, mas isso eu já tratei com a assessoria, através da nossa assessoria, com a competente assessoria de Vossa Excelência, e Vossa Excelência já acenou a possibilidade de incluir esse texto, né, e quero fazer justiça ao ministro Carreiro, que também aperfeiçoou essas propostas e essa sugestão de Vossa Excelência, a Vossa Excelência. Mas, hoje, quando tratava de ler o voto de Vossa Excelência e conhecer, lamentavelmente, o trabalho que trouxe, eu me lembrei de dois poetas, e Vossa Excelência é um poeta, e é por isso que os poetas têm a epidérmica emoção que Vossa Excelência sempre teve na construção de suas canções, tão bonitas, que nós, sempre que podemos, nos embebedamos de alegria e felicidade ao ouvi-las. Mas uns colegas de Vossa Excelência, eu não sou poeta, meu pai era poeta, eu não sou poeta, mas o maior de todos os cancioneiros, ele é de Caruaru, mas Campina Grande adotou, né? E ficou com ele a vida inteira, chamado Ivanildo Villanova, Vossa Excelência conhece muito bem. E um outro poeta, como Vossa Excelência, Braulio Tavares, esse é campinense de nascimento, eles, num gesto, ministro Benjamin, num gesto de humor, mas tratando na poesia a indignação, produzindo polêmica, eles elaboraram um texto, uma poesia, que é interpretada por uma paraibana adotada por Campina Grande também, chamada Elba Ramalho, que diz o seguinte: não se preocupe, eu não vou cantar, mas eu vou tentar dizer um pouco do que Ivanildo Villanova e Braulio Tavares idealizaram numa letra já de quase 20 anos, quase 20 anos atrás. A letra é muito bonita, mas eu vou trazer só um breve trecho.
Nordeste independente. Já que existe no Sul este conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato. Já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, os dois vão lucrar imensamente, começando uma vida diferente, já que a gente até hoje tem vivido, Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Esse é um texto bem-humorado, utópico, não há nenhum movimento de divisão do Nordeste, nós sempre nos cedemos, né, à coroa portuguesa, quando entregávamos os nossos royalties da cana-de-açúcar. Hoje nós estamos cedendo ao Centro-Sul, quando pagamos a dívida deles, Vossa Excelência trouxe. Mas essa poesia é muito bonita, eu até conclamo Vossa Excelência conhecer, e isso, cantado por Elba, é magistral. Mostra um pouco da nossa cultura, né, da força da nossa gente, e aumenta a nossa autoestima. Porque se nós fôssemos independentes, nós teríamos um PIB com o mesmo valor que Vossa Excelência colocou do Chile ou de outros países. Ministro José Múcio, eu passaria até o fim da tarde falando sobre o seu trabalho, mas receba de nós uma coisa apenas, de mim e da minha parte, paraibano que sou, receba a divisão da solidariedade. Eu quero ser parte da sua indignação, eu quero ser parte da sua emoção. Eu quero estar com Vossa Excelência nesse momento que brada à nação a nossa penúria, mas a nossa altivez e a nossa força de cangaceiros do bem. Está com a palavra o ministro Bruno Dantas. Presidente, eu havia anotado uma porção de observações que gostaria de fazer, evidentemente todas elogiosas. No entanto, devido ao avançado da hora, eu vou me permitir sintetizar tudo numa saudação e num cumprimento muito efusivo e muito sincero ao ministro José Múcio, que dedicou tanto do seu tempo à elaboração desse trabalho e a permitir que, com uma base empírica muito substantiva, nós possamos apresentar ao Brasil um trabalho com rigor científico que mostra, baseado não em achismos, mas em números, que o Brasil, infelizmente, ele frustra aquilo que está delineado num dos primeiros artigos da nossa Constituição. Diz lá no artigo 3º, logo no artigo 3º, senhores ministros, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, esse quadro que nos mostra o ministro José Múcio, um quadro desalentador, um quadro em que a região que mais precisa no Brasil, mesmo tendo uma população equivalente a... Qual é o equivalente aqui da população? 27% recebe apenas... Não, 27%, 27% da população recebe apenas 19% das transferências voluntárias. O meu estado da Bahia, senhores ministros, não foge a essa regra, talvez seja uma das maiores proporções aqui. A Bahia tem 7,5% da população do Brasil, 15 milhões de baianos, e nós recebemos apenas 5% das transferências voluntárias. Esse gráfico, ministro José Múcio, que consta aqui na página 2 do documento que Vossa Excelência fez distribuir, é devastador, porque mostra que o Sudeste, tendo 40% da população do Brasil, e mesmo assim 40% de uma população com uma renda muito mais elevada, recebe 50% das transferências voluntárias, e o Nordeste fica com apenas 20%. De fato, como disse o ministro Vital, é preciso mudar muito
mas eu sintetizo a minha fala em afirmar que esse quadro não é só criticável, esse quadro não é só repugnante, esse quadro é inconstitucional. E como o Tribunal de Contas da União tem uma função não só de formular estudos para serem lidos no momento de diletantismo, é preciso que esse trabalho, essa fiscalização que Vossa Excelência formulou, tenha consequências jurídicas, tenha consequência na formulação de políticas públicas, que os parlamentares, que ao fim e ao cabo são os representantes do povo, ao ter conhecimento desse número, possam envidar esforços para exigir que essa balança se inverta. Na verdade, devido à renda per capita do Nordeste, o correto seria exatamente o oposto. E não esse cenário que se apresenta. Portanto, eu, sem querer me alongar, teria muito mais a dizer, mas como baiano, não poderia também ser tão sintético a ponto de deixar de mencionar esses pontos que encontrei em destaque no belíssimo trabalho que Vossa Excelência nos traz nesta tarde, pelo que lhe parabenizo muitíssimo, assim como as equipes, tanto do seu gabinete quanto da Secretaria que assessorou Vossa Excelência na elaboração dessa fiscalização. Parabéns e eu acompanho o relator, presidente. Ministro Marco Benquerer Costa. Então, ministro Augusto Chama Cavalcante. Obrigado, senhor presidente. Eu também sou do Nordeste e eu queria parabenizar o ministro José Múcio pelo trabalho, a equipe da SEMAG, e até compartilho da emoção que Sua Excelência teve ao relatar o processo. De fato, é muito difícil descrever essa realidade sem que o coração não sinta, né? O ministro Vital do Rego também, me parece, se sensibilizou do mesmo jeito. Mas, assim, o que eu acho é que essa realidade do Nordeste, do povo nordestino, ela não é exclusiva de lá. Nós temos, em todo o Brasil, grandes comunidades distribuídas que têm as mesmas dificuldades que tem o povo nordestino. Então, assim, acho que a nossa palavra aqui, embora seja um relatório determinado para o Nordeste, mas, de certo modo, ela alcança uma amplitude maior. E o que eu penso sobre esse assunto, assim, é até algo que me deixa sem esperanças. Sem esperanças de ver algum resultado e, sinceramente, nem eu, nem meus filhos, nem meus netos, porque eu acho que falta a coragem de se enfrentar os problemas estruturais centenários que causam essa miséria no país e no Nordeste. Então, por exemplo, quando se opta por um sistema patrimonialista e populista, você, de certo modo, prejudica principalmente o Nordeste brasileiro. Quando se opta por uma economia estatal extremamente intervencionista, que destrói riqueza e distribui pobreza, porque é isso que acontece, invariavelmente, em todos os casos que isso acontece, você prejudica principalmente o nordestino. Quando se opta por um Estado gigantesco que favorece enormemente a corrupção e desvia dinheiros públicos em grande monta, você está prejudicando principalmente os nordestinos. Quando se opta por um sistema que favorece o crime, o criminoso, a impunidade, a violência, nós aqui estamos optando por um sistema que prejudica principalmente o nordestino. Quando se opta por um sistema econômico e social que produz bolsas de benefício e não empregos,
que possam tirar essas pessoas dessa realidade, também se prejudica principalmente os nordestinos. Quando se opta por uma política fiscal irresponsável, destruindo o equilíbrio de contas públicas, que foi com muito sacrifício conquistada, e que hoje impede a disponibilização de serviços públicos minimamente aceitáveis à população brasileira, isso prejudica principalmente os nordestinos. Quando se opta por não se fazer as reformas necessárias para equilibrar contas públicas, para equilibrar o regime tributário, para equilibrar o sistema político, entendeu? São todas questões estruturais que, se não forem enfrentadas, não há solução possível para o Nordeste e para esses pobres que militam e que vivem nas nossas periferias. Então, eu acho que consciência do que se precisa fazer, muitos têm. Pelo menos eu acompanho a imprensa, vejo muitas pessoas tratando desses assuntos de forma muito séria, mas falta ainda uma liderança que resolva, né, encampar essas ações estruturais que possam tirar o Brasil pobre, que é uma grande maioria, dessa situação que ele vive. Então, assim, o nosso trabalho, que foi feito pela SEMAI com Vossa Excelência, é excepcional. Eu acho que muito pode ser feito a partir dele. Mas eu ainda creio que, sem que se adote medidas estruturais, que precisa de liderança, de coragem, infelizmente, eu não vejo saída para essa situação e, por isso, a minha desesperança. Mas, Vossa Excelência merece todo o mérito e todo o louvor nesse trabalho que fez, e eu gostaria de registrar isso. Continue discussão. Está com a palavra o ministro Marco Benquerê Costa, seguido o ministro André Luiz de Carvalho. Obrigado, senhor presidente. Eu também não posso deixar de cumprimentar efusivamente o ministro Zé Múcio, né, toda a sua equipe, a equipe que trabalhou nesse trabalho, são várias secretarias regionais, trabalharam bastante, né? É um trabalho grandioso, inovador, né? A auditoria transversal, né? Nossas auditorias sistêmicas, elas pegam uma determinada função de governo, educação, segurança, saúde, e analisa essa função de governo em termos de política nacional. Nesse caso, não. São várias funções de governo em determinada região. Então, quando nós cruzamos isso, né, essas várias funções de governo com 9 estados da federação, nós temos uma matriz com mais de 200 itens. É muito difícil trabalhar isso, e o ministro Zé Múcio fez isso muito bem, né? Ele criou uma metodologia e acompanhou bastante. Eu, como relator do FISC-Norte, eu pude acompanhar o ministro Zé Múcio desde o começo, eu fui testemunha do trabalho que deu, né? É muito difícil coordenar todos esses atores, SESECs, órgãos federais, regionais, municipais, agências de desenvolvimento, bancos, né? Tudo isso para chegar, né, nesse trabalho, essa forma que o ministro Múcio apresentou hoje, né? Não imagina a metodologia enorme que foi desenvolvida antes, né? E é impressionante notar como que esse trabalho tem aceitação dos atores que lidam com o desenvolvimento regional. Os bancos, as agências de desenvolvimento, os governantes têm enorme necessidade, né, do TCU entrar nesse assunto e montar esse relatório, que é um relatório técnico isento e que eles possam usar daqui para frente, né, para as políticas públicas. Para mim, eu achei excelente o ministro Zé Múcio conduzir o FISC-Nordeste antes, porque tudo que ele fez no FISC-Nordeste eu estou tentando seguir no FISC-Norte, né? Ele é o meu guia, a minha referência nesse assunto. Eu só teria uma sugestão, ministro Múcio.
É uma sugestão, mas eu acho que não é muito importante, mas eu acho que poderia ser feito porque encaminhar cópia também para os tribunais de contas dos estados e municípios da região, porque tem muita informação importante para eles nesse relatório. Tá? Muito obrigado. Continue em discussão. Está com a palavra o ministro André Luiz de Carvalho. Senhor presidente, senhores ministros, senhora subprocuradora-geral, inicialmente saúdo a subprocuradora-geral na sua primeira sessão. Já foi brindada com um excelente trabalho apresentado pelo ministro Múcio, a quem desde já elogio. Elogio todo o seu gabinete na figura do Dr. Gaban, conhecido de todos nós pela qualidade do seu trabalho no gabinete. Devo também elogiar a unidade técnica por esse brilhante trabalho. Realmente é uma radiografia da situação. Mas, ministro Múcio, eu vou me permitir fazer algumas considerações, até porque eu sou da região sudeste, né? Então, eu acho que eu posso compactuar e me associar à sua indignação como originário da região sudeste. Eu vim de família pobre no interior do Rio de Janeiro, Resende. Então, acho que eu posso falar um pouquinho de algumas coisas também, me associando sempre às palavras de Sua Excelência, ministro Múcio, que foram brilhantes. Eu vejo, como integrante da região sudeste, o maior carinho pela região nordeste. Esse carinho a gente pode materializar da seguinte maneira. Olhemos aqui o TCU. Ele é praticamente dominado pela região norte e nordeste. Região sudeste aqui, salvo o melhor juízo, eu, bem-querer e ministro Zimler. Então, isso é uma evidência de carinho da federação para com a região norte, nordeste e centro-oeste. Não, é verdade. Mas aí, nesse sentido, relator, eu também registro e me permito falar só do momento que o Brasil renasceu, a partir da redemocratização, salvo o melhor juízo, do governo Fernando Henrique, passando por Lula, Dilma e Temer. Salvo o melhor juízo, no governo Fernando Henrique, o vice-presidente era do Nordeste. Depois o Lula veio, ele era do Nordeste, não é verdade? E ficou, não vou falar em partidos, mas o Nordeste sempre esteve atuante à frente da federação. Veja bem, ainda naquela época em que o presidente Fernando Henrique era de São Paulo, salvo o melhor juízo, ou o presidente da Câmara ou o presidente do Senado eram do Nordeste. Então, louvando muitíssimo Sua Excelência, mas eu só vejo carinho por parte da federação com a região Nordeste. Agora, mas aí que está, aí o Vossa Excelência tocou no outro ponto. Acontece, como humilde integrante do interior do Rio de Janeiro, e aos meus 52 anos de idade, eu não me lembro no Rio de Janeiro, desde pequeno, de alguém chegar e falar assim, quem manda no Rio de Janeiro é fulano. Mas, sendo bem diretamente na questão objetiva aqui, quando eu era pequeno, eu sempre ouvia falar que quem mandava na Bahia era o ACM. Então, eu acho que o momento todo desse brilhante trabalho apresentado pela unidade técnica é que ele tem realmente uma componente administrativa interessante que vai impactar, inclusive, nas eleições a partir do próximo ano, porque o trabalho de Sua Excelência ele é brilhante, toda a unidade técnica, para nós discutirmos isso. E observe, já caminhando para a conclusão, que todos sabemos que o Pacto Federativo é estabelecido no Senado, que inclusive cuida de endividamento, e todas as unidades da federação têm 3 representantes, 3 senadores. O Nordeste tem 9 estados, tem 27 senadores. O Nordeste tem o maior peso no Pacto Federativo brasileiro, e ainda assim ele conseguiu permitir que o endividamento beneficiasse a região sudeste e não beneficiasse sul, e não beneficiasse a região norte e nordeste. Então, na verdade, o trabalho de Sua Excelência tem todo esse brilho para nós podermos discutirmos em todas as perspectivas. Um outro aspecto interessante é que na Casa do Povo, os representantes do povo na Câmara, como todos sabemos, há uma limitação constitucional, que salvo o melhor juízo, que coloca as unidades da federação com no mínimo 8, no máximo 70 deputados. E isso prejudica, vamos ser bem objetivos, São Paulo. Porque se fosse proporcional à população, São Paulo, vou chutar aqui, colocaria 300 deputados. Não, eu concordo, mas volto a insistir. Então, na verdade, eu só reitero o brilhante trabalho, mas volto. Eu acho que há um carinho pelo Nordeste. Talvez o que precise são os políticos, a classe política e a classe eleitoral do Nordeste despertar para essas posições nas próximas eleições e na verdade, com o controle social, que é o nosso grande aliado. Mas a discussão aqui ela tem que ser técnica, né? E eu procurei fazer essa análise técnica. Quando Sua Excelência, de tudo que Sua Excelência me mostrou no slide, o que mais me preocupou foi a questão da educação.
ministro Sherman foi brilhante. A educação talvez reflita o que acontece no país hoje. A pobreza ela não está no Nordeste, ela está espalhada em todo o país. Ela decorre da falta de educação, ela decorre das escolhas erradas na hora da votação, não dizendo que votar em ciclano ou fulano é certo ou errado, mas das escolhas erradas, porque quando se exerce accountability vertical nas eleições, o povo espera que o que foi eleito entregue aquilo que foi demandado. E a classe política não tem feito isso. Mas, em suma, parabenizando mais uma vez Vossa Excelência, só gostaria de lembrar que talvez a grande discussão desse trabalho seja a necessidade de uma maior sintonia na questão de governança e gestão, mas também com os padrões de accountability na linha de eleições que se aproximam em 2018. Mas reitero, como integrante do Sudeste, humildemente, e podendo dizer que vim de uma classe pobre, não sou de família de ninguém. Talvez, em toda a minha família, no passado e no futuro, ministro substituto vai ser o máximo que eles vão conseguir. E fico feliz de ter tentado alguma coisa. Mas o importante é que o Sudeste tem um grande carinho pelo Nordeste. E quando a gente vai lá no Rio, em São Paulo, e vê o pessoal do Nordeste chegando para trabalhar, vejo todos sendo muito bem recebidos. Então, assim, eu enalteço o trabalho de Sua Excelência e parabenizo mais uma vez a unidade técnica. Encerrada a discussão, retorna a palavra ao relator. Ministro Éder, então. Ministro, em seguida, Vossa Excelência fala, relator. Gostaria de parabenizar o ministro Zé Múcio, o seu gabinete, a Secretaria pelo trabalho. Durante um período, nós conseguimos reduzir a desigualdade entre o Nordeste e o Sudeste, mas, nas últimas décadas, essa desigualdade não vem sendo reduzida. O tipo de trabalho apresentado aqui mostra claramente a necessidade dessa política de desenvolvimento regional, ela realmente se tornar algo que faça parte da agenda nacional mesmo, para evitar que o Nordeste continue sendo a região menos favorecida do país, juntamente com a região Norte. E a necessidade de ter sintonias entre planejamentos. Nós vimos aí a sintonia entre o planejamento estadual e o planejamento nacional, a interação direta da União com os municípios, sem a interveniência dos estados em diversas políticas públicas, e essa desagregação, essa desarticulação institucional, ela está prejudicando o desenvolvimento do país como um todo. No passado, tivemos melhores instrumentos de articulação, mas não exatamente democráticos. Nós precisamos retomar essa discussão. Talvez um avanço que possamos fazer para que a desesperança do ministro Sherman possa ser amenizada e as palavras de Vossa Excelência possam ser ecoadas, é realmente retomar essa discussão. O tribunal participar no futuro, sabemos que é algo um tanto fora do nosso objetivo central, da nossa fiscalização central, mas, como eu disse em um FISC, na parte do FISC que me cabia relatar, é preciso que o tribunal olhe o conjunto dessas articulações em cada estado, até para entender se a forma como as políticas públicas estão sendo implementadas nos estados com recursos federais está seguindo um padrão de eficiência e planejamento, se não está havendo sobreposição, fragmentação, desperdício. Caso contrário, com os recursos escassos que temos, nós continuaremos, talvez, a aplicar recursos no Nordeste de forma improdutiva. E o que queremos, certamente, é o contrário. Parabéns, Vossa Excelência. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, eu quero agradecer o carinho de todos, não é? Dizer ao ministro André que isso não se trata de gostar mais de uma região do que de outra. A televisão hoje ensina os povos, quando não encontram oportunidade, irem para os lugares que têm oportunidade. Eu não quero que todos venham para cá. Não estão ensinando? A França está cheio de sírios, a Itália está cheio de sírios, minha aqui é ruim, eu vou me mudar, pronto, tem chance. O erro começa lá na origem, não se trata de Sudoeste. Nós copiamos modelos diferentes. Nós copiamos um modelo de Estado, dos Estados americanos, né? O sistema federativo americano, onde são 50 países, com 50 conjuntos de leis, onde uma coisa dessa não aconteceria nos Estados Unidos, porque lá tem estado que o governador tem mandato de 4 anos, tem estado que o governador tem mandato de 6 anos, tem estado que tem reeleição, tem estado que não tem reeleição,
Tem Estado que tem Senado, são 50 países, cada um respeita os seus direitos e suas leis. Não há uma questão de você investir só numa região e a dívida ser rateada para todo mundo. Lá isso não existe. E copiamos o modelo tributário franco-alemão. Esse ICM é um modelo franco-alemão onde você não tem a região produtora e a região consumidora. Porque hoje, por exemplo, um rapaz do interior do Piauí, quando poupa para comprar um automóvel, ele passa 5 anos juntando dinheiro para comprar um automóvel. Como é o nome de sua terra lá no Maranhão, presidente? São Raimundo das Mangabeiras. São Raimundo das Mangabeiras. O cara de São Raimundo das Mangabeiras, a terra do presidente, passa 5 anos poupando para comprar um automóvel. Quando ele começa a poupar, ele deixa de comprar. Ele deixa de gastar no comércio local. O comerciante não vende. Aí ele junta um dinheirinho, compra um carro aonde? No Centro-Sul. Não estou achando errado isso, não. Só que o Centro-Sul tem o emprego, o consumo e o imposto. O imposto não vai lá para São João das Mangabeiras, não. São Raimundo. São Raimundo das Mangabeiras. É primo dele, São Raimundo das Mangabeiras. São Raimundo das Mangabeiras. O imposto não fica lá, não, para a prefeitura que deixou de ter um circulante na cidade. Bastava você inverter essa cobrança de tributo ou mudar o sistema de tributo, porque todo o país paga tributo a uma região que foi escolhida para produzir, como está aqui no relatório, e outra região foi escolhida para consumir. Vargalhosa dizia, com relação às questões de Vargalhosa, dizia que quanto mais pobre a região, mais importância se dá à eleição. E foram graças a esses coronéis que você citou que o quadro se manteve assim. A minha preocupação em mexer nesse... Fala-se em todas as reformas. Quando você fala em reforma tributária, ninguém quer, porque Tiradentes foi esquartejado por conta de 20%. Hoje são 38%. Nós lutamos contra julgo de outras coroas e hoje pagamos tributos aos compatriotas. Agora, eu estou querendo proteger as outras regiões, porque um dia virão todos para cá. Ou você acha que a gente vai... Eu tenho um amigo que diz assim, rapaz, esquece essa tua cantiga. No Nordeste tem 3 coisas maravilhosas. Nascer lá, ir embora e ter saudade. Se todo mundo vier embora e ficar só com a saudade, só para as praias no Nordeste, as periferias de São Paulo, as periferias do Rio de Janeiro, cheias de desempregado, aumento de violência. Porque, por exemplo, lá, quando começa o emprego, é o último lugar que chega. E quando começa o desemprego, é o primeiro lugar que começa. Pernambuco hoje ostenta 18,7% de desemprego. É o maior índice do Brasil. Estamos secundados por Fortaleza. Mas, em compensação, nós temos o maior índice de violência. Está atrelado uma coisa a outra. O que me preocupa é para proteger os grandes centros que a gente tem que cuidar das periferias, né? Senão todos vão se mudar. Mas eu quero agradecer, presidente, esse é o nosso trabalho. Queria que o senhor... Nós prometemos lá no Ceará, Marcos estava lá, aos governadores que esse relatório só tem uma solução se ele for politizado. Isso aqui, ó, como esse, deve ter uns 50 lá. Quando chega a eleição, migalhazinha, cala a boca. Lá dá muita importância à região, porque é uma região pobre. E não adianta você botar não sei quantos deputados, não sei quantos senadores, se não houver uma vontade específica. Não, eu vou proteger o Sudeste, eu vou proteger o Centro-Sul, deixando que esse povo fique lá. Porque um dia vem tudo em um. Eu estou aqui e às vezes tenho vontade de mandar ficar meus filhos, meus netos, trazer todo mundo para cá. É melhor aqui. Tem menos violência aqui do que lá. Então, isso... Acho que o tribunal hoje cumpre o seu papel. Isso também é corrupção. Começou lá atrás, né? Se não mudar isso, essas regiões privilegiadas não vão escapar. É a mesma coisa que você fazer uma casa de veraneio na Síria. Vou fazer uma casa de veraneio na Síria para ir com a família. Todo mundo vai sucumbir a essas injustiças do Brasil. A gente não tem um organismo ótimo com um fígado ruim. A gente não tem um organismo perfeito com um coração prejudicado. O Brasil é justo na sua distribuição de renda, ou a gente minora. O Brasil é um país composto de pobres. Graças à nossa etnia, à nossa formação portuguesa, nós não vivemos de conflito como os nossos vizinhos, mas um dia isso muda. Então, eu queria agradecer a todos, a sua manifestação, inclusive, estimula, pedir ao presidente que convoque os governadores para entregar esse relatório aos governadores, porque se o Tribunal de Contas mandar lá para o governo que estiver lá,
Você repara, o IDH mudou de não quero fazer proselitismo político, longe de mim. De 2000 a 2010, o IDH do Nordeste cresceu mais do que o IDH do Brasil. Agora, os governos militares concentraram o poder de distribuição de renda aqui. Então, na política brasileira, ficou parecendo colégio de padre, nota de comportamento quanto elevado. Quando o presidente da República gostava de Eduardo Campos, como gostava dele, Pernambuco cresceu 10%, quando o relatório do tribunal aqui diz que o Brasil cresceu 7,3%. Lembra naquele ano que o Brasil cresceu? Pernambuco cresceu 10%, porque o presidente da República gostava do governador. Depois da sucessão, a presidente da República não gostava do governador. Teve o menor índice, porque no boletim dela, ele tirou nota ruim. Mas não pode ser assim. Não pode tirar a iniciativa do gestor. Então, eu queria pedir para que isso fosse politizado. E, mais uma vez, presidente, eu preciso parabenizar Marcelo Barros, da Coordenação Geral de Resultado de Políticas e Programa Público, por esse trabalho que ele já faz há alguns anos, a Lincoln da SESEX Pernambuco, e a todos os secretários do Nordeste que se empenharam, parecia que cada um era o autor desse trabalho, a Paulo Vicha, do meu gabinete, e a doutor Gaban sempre. Muito obrigado. Então, vamos passar à votação. Ministro, o ministro Demúcio, o ministro Cedrais, que esteve sentado do seu lado, ele encaminhou uma declaração de voto, acompanhando Vossa Excelência, que constará da ata da sessão. Então, é em votação a matéria, é a decisão do plenário. Então, é o seguinte, nós lançamos esse projeto no estado do Ceará, onde fomos recebidos pelo Banco do Nordeste do Brasil, que nos ofereceu suas instalações, e lá compareceram os 9 governadores dos 9 estados nordestinos. E ficou assentado naquela data que o compromisso de que o resultado desse trabalho seria apresentado naquele estado, no mesmo local que a sede do BNB. Assim, ministro Zé Múcio e senhores ministros, eu vou providenciar para que levemos essa auditoria ao conhecimento daqueles governadores, daquelas autoridades, para que eles possam, agora, com o aval do Tribunal de Contas da União, cobrar do governo federal as providências que forem encontradas achados de auditoria. Por fim, eu parabenizo a Coordenação Geral de Resultado de Políticas e Programas Públicos, Marcelo Barro, que coordenou esse trabalho, o seu gabinete na pessoa do Gaban e todas as unidades técnicas que atuaram nesse trabalho, principalmente por conta da evolução, viu, doutor Marcelo? E a SEGESEX, principalmente pela evolução dos FISCs que os senhores estão nos apresentando agora, que eles agora são propositivos. Então, são FISCs que estão sendo trazidos ao plenário com proposições, refletindo exatamente aqueles achados de auditoria que foi constatado durante todo esse trabalho. Isso é uma evolução muito grande e que nós só temos espaço para melhorias. Muito obrigado e parabéns ao tribunal pelo trabalho que o Ministério da Música apresentou esse trabalho nessa data. Então, prosseguindo nossos trabalhos,